Graças a paz, galera. Tudo bem com vocês aí? Deixa eu dar uma ajustada aqui. Pessoal, hoje estou entrando aqui com vocês para fazer uma live, para dar uma aula extra para vocês no nosso curso de teologia, o curso de bibliologia que a gente tem oferecido aí na Rede Calejados. E houve alguns assuntos que foram ali mensurados, que ficaram pendentes. A gente não tinha tempo suficiente para tratar acerca deles lá no vídeo aula, então por isso achei melhor a gente fazer um vídeo ao vivo que mensurasse melhor e conseguisse explorar o tema que a gente tem. Uma das questões que eu acredito que seja de grande importância é nós começarmos a trabalhar livros apócrifos. Então, durante todo o curso, eu vou estar fazendo aulas extras e eu estou fazendo leitura sobre todos os livros apócrifos para explicar eles para vocês, tá? Quero deixar claro aqui para vocês que vocês são bem-vindos na aula. Você, caso não seja um aluno inscrito, você tem toda a liberdade de assistir essa aula. Segundo ponto, quero pedir para você que compartilhe esse vídeo para pessoas interessadas a conhecer mais desses livros que estão escondidos por aí, e algumas pessoas acabam confundindo o seu conteúdo com conteúdo utilizável para a comunidade religiosa cristã ortodoxa, ou seja, aquelas igrejas conservadoras que têm já o cânon fechado e sua Bíblia com 66 livros. E também quero pedir para você que, se por acaso você tem interesse de contribuir com o nosso curso e sustentar, nós temos várias demandas que estão sendo criadas pela nossa equipe para beneficiar você e atender a igreja brasileira, que abaixo você tem o link da vaquinha, que é onde você pode fazer um depósito ou então nos ajudar pagando no cartão de crédito ou qualquer outra forma de pagamento para nos ajudar, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Evangelho Árabe da infância de Jesus. Existem muitos evangelhos no Oriente Médio, naquela região onde Jesus cresceu, nasceu e se desenvolveu, ou seja, ali da Palestina, Israel, que mensuram e mencionam acerca da infância de Jesus. E aí, quando a gente tem essa grande questão, a gente acaba vendo que alguns evangelhos que surgiram ali, eles trazem alguma perversão acerca deste tema. Por exemplo, o evangelho árabe acerca da infância de Jesus, ele traz muitos relatos paralelos como o Alcorão. Claro que em uma aula futura nós vamos falar sobre a infância de Jesus dentro do Alcorão, mas este evangelho é um evangelho de 54 capítulos. Ele deve ter surgido ali na parte quando o gnosticismo estava em auge, aproximadamente entre a metade do século I até o século II, depois da morte de Jesus Cristo. E diante disso, esse evangelho apareceu. Esse evangelho tem 54 capítulos e mais. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar para você, tá? Você vai encontrar para você o link que você pode baixar esse evangelho. Então você vai aí nesse link, você baixa esse evangelho, abre ele para você poder fazer a leitura, tá bom? E aí você vai entendendo o que ele vai falando. Tá, eu fiz aqui um breve resumão, não vai dar para você ver muito bem, tá escrito meia lápis. Eu quero comentar aqui com vocês esses capítulos. Uma coisa legal, existem elementos muito bizarros dentro desse evangelho árabe. Ele acaba citando algumas evidências que não são históricas. Ele mostra um Jesus um pouco fragilizado e na sua infância ele mostra um Jesus meio descontrolado psicologicamente. Outra questão, parece que ao paralelo daqueles poemas gregos, né, ao tipo da Ilíada, a Teogonia, né, de Hesíodo, parece que o escritor desse evangelho árabe ele tenta compor um livro com o mesmo estilo literário, fazendo a construção de um herói e tentando trazer a lume esse tipo de concepção, mostrar um Jesus completamente fora do contexto do que os outros evangelhos ou os outros livros da Bíblia costumam apresentar. Olhando por esse porte, a gente vai vendo o seguinte: o evangelho começa narrando
a ideia de que houve o censo, José foi se alistar, e quando José chegou para se alistar nas imediações de Jerusalém, ele dirigiu-se até Belém, e esse evangelho árabe vai dizer que José, então, ao invés da estalagem, entrou dentro de uma caverna, e ali na caverna Maria estava em processo de concepção, né? Ela estava para dar à luz a Jesus, e quando ele viu isso, ficou assustado, correu na estrada para encontrar alguém que pudesse ajudá-lo na hora do parto. Então ele encontra uma anciã. E quando ele encontra esta anciã, ela vem, né, para ajudar Maria na hora do parto, mas Maria, infelizmente, já tinha entrado em processo, né, de gestação, e ela concebeu a criança sozinha. Nisso, Maria está com a criança no colo, e apenas essa mulher, ao tocar na criança, ela é curada. Isso começa a partir do capítulo de número 3. Então o capítulo de número 3 fala desta anciã, que é a parteira, que foi curada apenas por pegar Jesus em seu colo, tá? Diante disso, ele vai contando algumas evidências históricas, vai falando que José volta, então, para Jerusalém, quando ele vai no templo para apresentar Jesus. O capítulo 5 fala acerca da circuncisão. Fala que, então, essa mesma mulher, que era anciã, ela está lá no templo, vai realizar a circuncisão de Jesus. E aí o texto dá um conto bem bizarro. Ele conta que na hora da circuncisão, de cortar a pele, né, do prepúcio, né, da parte peniana de Jesus, né, que o judeu faz isso como uma marca da promessa de Deus a Abraão, diz que pegando essa pele de Jesus é colocado dentro de um vaso de alabastro, e o texto frisa nesse evangelho árabe que esse vaso de alabastro, Maria diz, não venda ele nem que seja por 300 dinares. E a Bíblia diz, né, esse livro diz que, então, esse vaso foi comprado futuramente pela irmã de Lázaro, para que pudesse ser jogado nos pés de Jesus. Então, aí ele vai tentando unir uma porção histórica para tentar dar evidências claras a esse livro. Ótimo. O capítulo de número 8, ele começa a falar que, a partir daí, os magos do Oriente vieram ver Jesus. E ele usa uma fala muito interessante, né? Não sei se você conhece, existe uma religião chamada Zoroastrismo, e os Zoroastras, eles adoram o fogo, né? Eles são ali do leste europeu, e diz que esses magos vieram guiados através de uma profecia de Zoroastro, que nasceria o Messias naquelas imediações, guiados, claro, pela estrela, que no livro árabe diz que é um anjo, e esse livro fala que quando eles trouxeram um presente para Jesus, Maria ficou tão fascinada com os presentes que deu a eles as faixas, né, que ela tinha enrolado o menino Jesus na hora da concepção. Eles levaram a faixa embora, ficaram tão maravilhados, e quando voltaram para sua terra, lançaram aquela faixa no fogo, e o fogo não consumia aquela faixa. Então eles guardaram seus tesouros, dizendo, que coisa maravilhosíssima termos recebido uma dádiva divina dessa. Então, diante disso, esse evangelho começa a construir uma imagem de um Jesus super-herói, super-atômico, ante os padrões humanos, completamente aos modelos dos deuses gregos ou dos deuses babilônicos. Um Deus completamente fora da esfera humana ou do caráter humano, tá? A partir daí, então, o capítulo de número 10, vamos lá, diz o seguinte: José e Maria descem para o Egito, porque Herodes começa aquela perseguição, né, para querer matar todos os meninos. E quando eles estão chegando ali próximo do Egito, o texto vai dizer que eles chegam a uma cidade onde existem ídolos, e quando aqueles ídolos que estão ali completamente possessos por demônio, porque diz que estátuas manifestavam o espírito de Satanás e falavam para aquele pessoal. Inclusive uma criança de 3 anos também, quando incorporava o demônio, falava profecias malignas para aquele pessoal. Então diz que quando Jesus chegou ali, houve uma grande moção espiritual, a atmosfera espiritual do lugar começou a ser abalada, e o texto árabe vai dizer então que Jesus, com a sua presença, começou a expulsar demônios que estavam ali presentes, tá? Diz que os ídolos então caíram e começaram a quebrar, e diante disso, esse menino, né, começa a ficar completamente possesso, e esse menino de 3 anos vai até a hospedagem, onde está Maria e José, começa a falar palavras de acusação contra eles,
E diante disso, esse texto árabe diz que Maria lança sobre ele as fraldas de Jesus e naquele momento aquela criança é exorcizada e o demônio sai. Então, o capítulo de número 11 fala sobre o primeiro exorcismo de Jesus que acontece através da sua fralda, tá? Depois a gente vai vendo alguns acontecimentos. O capítulo de número 14 fala de uma mulher que era também possessa e Jesus expulsou dela o demônio, através apenas da sua pessoa, ela pegando Jesus no colo, o demônio foi expulso através apenas dela carregar Jesus. O capítulo 15 fala que Jesus cura uma surda e muda e ela começa a falar e fala que o espírito que estava sobre ela e as traves que estavam sobre ela são quebrados porque Jesus foi colocado no colo dela. O capítulo 16 fala que uma mulher ela foi na beira do rio lavar roupa e uma serpente infelizmente a dominou e tinha um certo caso íntimo com ela. E quando Jesus chegou, apenas por pegar Jesus também no colo, a serpente desvinculou esse contato com a mulher e diante disso acabou esse contato e começou uma nova etapa na vida dela. Todos esses atos, para você ter noção, estão acontecendo no Egito, tá? Esses atos que estão sendo mostrados estão acontecendo no Egito. Se você pegar o capítulo 17, diz que uma mulher tinha lepra, e quando essa mulher com lepra chega diante de Maria, Maria tinha acabado de banhar Jesus em águas de perfume. Então, o Tiago Placidina aí, Deus abençoe. Quando essa mulher, ela que é leprosa, dá essa água para Maria, Maria pega essa água e devolve para ela. Ela pega essa água e se lava. E quando ela se lava com essa água, o capítulo de número 17 diz que a sua lepra é completamente curada. E diante disso, no capítulo 17, diz que essa mulher começou a seguir Jesus. E ela pediu para ir com José e Maria, porque ela via que José e Maria tinham agora alguém que possivelmente era o Filho de Deus, tá? Uma coisa que é frisante, todos os textos que vão aparecendo sucessivamente, e dá para perceber que é uma escrita árabe, porque eles são versículos muito pequenos e capítulos também. Ele fala que a partir desse momento acabou todos adorando Jesus. Então, por exemplo, onde Jesus chegava, ainda bebê, todos se dobravam diante dele, o adoravam como Deus. Tá? O capítulo de número 18 diz que uma esposa de um príncipe, ela tinha tido um único filho. Esse filho era leproso e o pai tinha mandado que ela desse a criança embora, se livrasse dela. E então, diante dessa circunstância, a moça que foi com José e Maria diz que ela também era leprosa, mas ao tomar banho com as águas que Jesus foi banhado, ela foi curada da lepra e ela tinha solução para o problema dessa mulher. Então, ela vai em busca da água que Maria banhou Jesus, dá para essa mulher, ela banha esse bebê e nesse tempo também o bebê é curado da princesa e o casamento dela volta à normalidade e ela serve José e Maria com honras. Uma coisa que o texto frisa muito também é que dentro do Egito parece que o texto quer falar que eles foram sempre recebidos com honra, eles foram beneficiados através do que fizeram. Então, se esse texto fosse certamente, hipoteticamente falando, uma verdade, eles saíram do Egito completamente ricos, sem precisar de nada. Outra questão que é interessante, o capítulo 19 fala que cura um homem que é estéril, ele não tem a possibilidade de ter relações com a sua mulher, e ele está sem potência sexual, e apenas por tocar nos panos de Jesus ele também é curado. O capítulo número 20 fala um homem que se tornou um jumento, uma mula, fala que tinha uma herança e suas irmãs procuraram uma esposa para ele casar, infelizmente era uma feiticeira, a feiticeira transformou ele num animal, e aí Jesus transformou ele de volta em um belo homem. É uma coisa meio estranha, é que o único ato de metamorfose que a gente viu dentro da história bíblica é o caso de Nabucodonosor, que se transformou em um animal 7 anos para comer pasto, para comer capim, ficar pastando. Não existem essas histórias dentro dos textos tradicionais da Bíblia, então isso fica como contos de magia, parece que aqui tem um certo ponto ilúdico, parece que é um certo processo de mito.
Existe mais uma ideia grega aqui do que uma ideia propriamente judaico-cristã. As únicas teofanias que a gente vê, né, a manifestação de Deus em formas, são do próprio Deus ou dos anjos que aparecem, são entidades celestiais. A gente não vê na forma humana havendo transformações dessa espécie. Então, esse evangelho acaba um pouco pervertendo o conteúdo do sobrenatural dentro da Bíblia tradicional. Então, a gente precisa ter um pouco de cautela na hora de ver esses textos. Eu aconselho a você, não use esses textos na comunidade tradicional. Cuidado na hora de comentar com leigos. Às vezes você fica empolgado porque você acabou de conhecer uma coisa que é inovadora e você quer mostrar para os outros que você conhece, e você acaba, infelizmente, colocando a risco a fé de alguém que é simples e que não aguentaria esse tipo de comunicação. Então, cuidado, o conhecimento deve ser usado com cautela. O capítulo número 23 fala de ladrões. Os ladrões são Tito e Dímaco. E engraçado que o capítulo 23 vai falar desses dois ladrões, e os ladrões, esse Dímaco, ele quer roubar Maria e José, mas esse Tito impede, e esse Tito é parceiro desse Dímaco. Então ele fala, eu te dou meu cinto para que você não roube eles. E aí, diante disso, o capítulo 23 fala que, então, o Senhor Jesus fala a Maria, olha, uma coisa vai ser certa, esse Tito vai receber bênçãos porque ele vai ficar à minha direita e esse Dímaco vai ficar à esquerda. E aí o texto fala no capítulo 23 que esses dois ladrões eram os que foram crucificados com Jesus posteriormente. Jesus falou, daqui 30 anos eles vão ser crucificados comigo. Então a gente tem hipoteticamente a ideia que aí ele tem uns 3 anos de idade, e o texto meio que aventura-se, né, a tentar interligar alguns fatos históricos do Novo Testamento com esse tipo de evangelho. O capítulo 24 fala que Maria foi lavar a roupa de Jesus, e aí a história diz que Jesus fez uma fonte, e esta cidade chama Matareia. E nessa Matareia, onde Maria foi lavar as roupas de Jesus, nessa fonte que ele fez, ali naquele lugar, após o suor de Jesus ser despejado das roupas ali naquela fonte, diz que ali foi feito um bálsamo apenas com o suor de Jesus. Então, uma coisa meio mítica medieval, né? Os medievais que tinham essa ideia de usar símbolos sagrados e ter as suas relíquias sagradas, pedaço, lasca da cruz de Cristo, leite do seio da Virgem. Então, isso é uma coisa muito medieval, é uma coisa completamente gnóstica, completamente fora do consenso dos pais da igreja, ali nas partes da capital do Egito. Aos 26 ele volta para a Judéia e mora em Nazaré. Então, o capítulo 26 mostra que, então, aos 3 anos de idade, ele está voltando lá para morar em Nazaré, e diz que José foi morar lá por medo para não voltar para Jerusalém. Existe uma perversão histórica aqui, que a gente sabe que Nazaré é o lugar onde ele residiu por causa de um propósito profético. O capítulo 26, o capítulo 27 mostra para a gente que houve uma grande doença nos olhos dos meninos da cidade de Belém. E aí o capítulo de número 28 fala que houve um caso em que duas irmãs, houve um caso em que duas esposas tinham um conflito muito grande, e essa mãe que tinha, as duas tinham um filho, só que uma perdeu o filho, e a outra que tinha um filho que se chamava Cleófas, ela acabou deixando o seu filho sozinho, e várias vezes essa outra esposa tenta matar o seu filho Cleófas, joga ele no fogo, joga ele no poço, joga ele no rio, mas não acontece nada com ele. E o final dela é trágico, porque Maria vai dizendo para ela, olha, não faça nada contra essa mulher, desde que Deus pague a ela o mal que ela faz. E aí a história supostamente diz que ela morre, caída no poço, e aí esse Cleófas possivelmente deva ser um dos discípulos de Emaús, né? O capítulo número 30 mostra que Jesus ressuscita uma criança, o primeiro ato de ressurreição, ainda criança. O capítulo 31 mostra a cura de leprosos. O 32 mostra inimigos de Jesus, né? Aparecendo ali as crianças aparecendo. Aí de novo no capítulo 33 a gente tem uma cura através das fraldas de Jesus. O 34 mostra que havia um menino que tinha demônios, e esse menino com esse demônio deu socos no lado direito de Jesus. Esse menino se chama no texto Judas Iscariotes.
E aí diz que o lado direito foi justamente onde o soldado cravou a lança, e diz que então Jesus tirou esse demônio dele e ele foi expulso. Então Judas era um endemoniado criança, o texto quer dizer pra gente. O que mais? O capítulo 35 mostra que Jesus já está com 7 anos, e aí ele faz animais de barro, como pássaros, jumentos, né? E aí ele dá vida a eles, e as crianças relatam isso aos seus pais, e os pais dizem que ele é um feiticeiro e não querem mais que Jesus brinque com as crianças. Outra coisa interessante é que o 36 mostra um tintureiro chamado Salém, e diz que Jesus pega todas as suas tintas, joga no mesmo caldeirão, e ele fica completamente indignado, porque aquele é o ganha-pão. Ele diz: você me prejudicou, você estragou as minhas tintas. E aí diz que Jesus diz para ele: de qual cor você quer os tecidos? E ele vai tirando os tecidos de lá de dentro sem nenhum problema, e cada um com uma cor única. Então mostra que Jesus faz uma confusão e depois ele desfaz com seu poder. Tá? O capítulo 37 começa a relatar acerca de José. Uma coisa intrigante: o capítulo 37 fala que José era um mau carpinteiro. Diz que ele tinha dificuldade com as mãos, e aí diz que toda vez que ele fazia um serviço mal feito, Jesus usava o seu poder para estender o telhado se fosse mal feito, crescer um pouco mais a mesa. Então ele usava o seu poder para ajudar a carpintaria de José e para resolver os problemas que supostamente José tinha feito. O 38 mostra que o rei de Jerusalém, não diz quem é o rei, chama José para fazer um trono para ele, e diz que José errou nas medidas, e Jesus disse: eu pego de um lado, eu pego do outro, e quando eles pegaram o trono, ajustou certamente na medida do rei. Capítulo 39 diz que as mulheres estão olhando no arco, as crianças estão lá, e como as crianças não querem brincar com Jesus, Jesus transforma elas em carneiros, e todas as carneiros vêm em direção a Jesus, e as mulheres dizem: nossa, esse é o pastor de Israel que a gente esperava. E diz que depois elas ficam condoídas por causa das crianças, pedem: devolvam as crianças, a forma original delas. E Jesus então devolve a forma original e permite que elas voltem a ser crianças, e todos ficam maravilhados e se prostram diante dele. O 40 diz que as crianças o proclamam um rei, faz para ele uma coroa de flores, ele senta entre elas e começa a reinar. O capítulo 41 diz que uma criança foi até uma montanha e foi picada por uma serpente, e quando ela voltou dentro de um pote quase morta, Jesus disse: vamos até a serpente. Quando eles vão até a serpente, Jesus repreende a serpente e diz para ela: agora sugue todo o veneno que você transmitiu a essa criança. E a serpente suga, e aí ele mata a serpente fulminada. Um Jesus que pune até a natureza por dar contínuo ao seu ato comum, né? Isso é comum, serpentes atacam mesmo, lançam veneno. Isso é o processo do problema do mal. Ela não tinha esse tipo de efeito, né? E nós temos doenças e os ataques dos animais que supostamente ficaram selvagens por causa também da queda. Então a queda afetou todo o estado natural. Infelizmente, ele começa a quebrar esse paradigma. Claro que depois, lá no século 4 para 5, Santo Agostinho vai resolver isso, mas enfim, essa não é a pauta em questão. O capítulo 43 mostra a morte de um menino que chama Zenon, que estava no telhado brincando, caiu, e as mulheres dizem: olha, Jesus, você matou o nosso filho, tal. E aí Jesus diz: não, eu não matei. E para provar que ele não matou, ele chama: Zenon, Zenon, diga para elas. E o menino ressuscita e diz: olha, não foi Jesus que me empurrou. Só para justificar a sua não culpa, ele traz de volta a vida um menino. Vamos lá, a gente está entrando no processo de fim. O capítulo de número 42 mostra que Tiago, seu irmão, foi picado por uma víbora, e ele cura também Tiago. O 43 diz que Maria pede para que ele vá buscar água no poço. Ele vai, busca com o cântaro na cabeça, e para que ele possa transmitir água para Maria, supostamente ele faz com que seu manto se estenda, e ele vai jogando água no cântaro como se fosse um cano para chegar água até Maria. Ela fica espantada, tá? O capítulo 45 diz que Hanon, né, está ali, né, e tipo, é um professor não é um professor, é um moço que está ali e tipo bate em Jesus, né? E aí Jesus faz com que ele fique seco e ele morra seco. No capítulo 46 diz que uma criança morre porque socou Jesus, e depois que ela socou Jesus, Jesus disse para ela: então você também, como me bateu e eu caí, caia como morto. Que ela cai e fica dura. O capítulo 47 diz que um professor chamado Zaqueu pede para que José leve ele para ser ensinado, e José leva ele então
até esse lugar, essa escola, ele começa a fazer perguntas para esse professor, e aí esse professor então começa a questionar Jesus e diz: nossa, esse menino nasceu antes de Noé, ele é muito sábio, e acaba ensinando o homem, Jesus, em vez dele ensinar Jesus. Aí depois diz que José então leva ele, né, a outra escola, e quando Jesus começa a questionar o outro professor, ele é mais agressivo, ele vai dar um tapa em Jesus, então Jesus amaldiçoa ele, sua mão seca e ele depois morre. Então, o capítulo de número 49 fala dos seus 12 anos, aí relata já o ato que ele está ali em Jerusalém, o Lucas cita isso, que ele está ali entre os doutores, e os doutores que aparecem no capítulo de número 50, um astrônomo, que fala para Jesus: você estudou astronomia? E aí Jesus ensina para ele sobre astros, sobre a galáxia, sobre todas as esferas da galáxia. O capítulo 51 aparece um filósofo médico, Jesus fala para ele de física, metafísica, panfísica, e aí diante disso ele se dobra diante de Jesus. O capítulo 52 diz que ele é achado por Maria e José, isso na nossa Bíblia também tem. E aí todos falam: Maria, seja bem-aventurada, porque você deu à luz ao Filho de Deus. E aí o capítulo 53 diz que ele se esconde, né? E aí ele se esconde e aparece só aos 30 anos, quando batizado por João Batista. O Lucas cita isso, que aos 30 anos ele aparece ali, e a voz em cima do espírito, que em forma corpórea de pomba, está ali, diz: esse é meu filho no qual me compraz. Tá, esse é o evangelho pseudo-árabe, né? É o evangelho da infância de Jesus. Então, essa é a nossa finalidade, ensinar tudo que está ligado à Bíblia, a sua história e alguns livros paralelos. Lembrando, esse não é um texto oficial, também não deve ser usado para outros fins, a não ser acadêmico, como a citação em blog, texto que você acredite ser interessante para tentar preencher o seu texto, tá bom? E foi muito bom ter estado aqui com você. Um beijo no coração, continue aqui com a gente. Agora, transmite para a galera esse vídeo aí, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, fecha comigo, tamo junto, valeu!